Amém, glória a Deus. Então, quero fazer um comentário sobre essa reforma do ensino médio. É o fim do mundo. Todo mundo está dizendo que é o fim do mundo. Como que um ministro desse da educação, a pergunta é, como que um homem desse, que a gente nem conhece direito, toma posse desse ministério tão importante no Brasil e no mundo, chega no púlpito da política nacionalmente, fala para o Brasil todo que a educação está fracassada e falida. Isso é um absurdo. Esse homem não sabe o que ele está falando. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Porque é graças a essa educação que está aí lutando dia e noite para formar cidadãos mais dignos, mais conscientes do seu dever. Claro que é uma educação que luta contra outros caminhos, que é o caminho da marginalidade, que é o caminho da prostituição. As escolas, os gestores, os alunos, todo mundo, a sociedade, nós sabemos que há um combate interno na nação, que os jovens são iludidos para ir para o mundo do marginal, mundo do roubo, do furto, essa maconha, essa cocaína que está aí destruindo os nossos jovens. Quem está falido é ele. Esse ministro tem que sair daí, desse posto, porque ele não tem competência de dizer uma coisa dessa. Ele tem que elogiar esses professores, premiar professores que ganham salários terríveis, salários de vergonha, pouquíssimo pelo trabalho deles, mas eles não faltam os seus trabalhos, são dedicados à pátria, à nação, fizeram um juramento para eles mesmos, são estudiosos, fazem pós-graduação, fazem mestrado. Agora, como eu já disse, é um conjunto, eles não vão fazer junto. Como que esse ministro chega e diz, esse ministro com esse presidente federal tem que apoiar esses professores, tem que pagar salários dignos, honrados, tem que vir de lá, cadê o Fundeb? Reconhecer a dedicação desses professores. Professores que passaram a vida toda estudando, são exemplos, são guerreiros, são soldados. Quem está falido é essa política corrupta, vergonhosa. Não pode falar assim de uma categoria que forma cidadãos, junto com a igreja, todo mundo ajudando, porque, como eu já disse, há um combate para que esse jovem venha se perder no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da marginalidade. E valorizar mais esses professores, os diretores, os gestores, os pedagogos que estão trabalhando noite e dia para educar, porque acreditam que é só através do conhecimento, da sabedoria. Veja, o presidente Fernando Henrique é sociólogo. Ele vai tirar uma disciplina de sociologia, que é importantíssima, que aí questiona o aluno a questionar sobre isso, sobre aquilo. Nós tivemos um presidente da República que é sociólogo, e os sociólogos, os filósofos, esses
profissionais que deram a vida, deram a sua vida se formaram, estudaram e agora ele chega assim, não, acabou. Não é assim não, meu irmão, minha irmã. Que esses políticos que tem 120 dias para debater essa medida, que eles sejam mais sensíveis. O que tem que mudar, sabe o que é? Não é o ensino médio, tem que combater a criminalidade que está tirando esses jovens das escolas. Estão nos bairros esses traficantes, a prostituição, que combate com as escolas. Então é lamentável o que ele falou, que diz que está fracassada aí que fracassada que nada. São guerreiros, são militantes, são profissionais que trabalham nessa nação, anos ganhando um salário que só a misericórdia de Deus. São mais do que vencedores. Fracassado é ele que tem que demitir esse ministro que não tem condições de estar aí, que vem dizer em público que a educação no Brasil está fracassada. Se a educação no Brasil é o escape para o jovem, para ele ser um cidadão, uma cidadã de bem, em vez de ele valorizar o professor, em vez de ele, sabe, dar mais vigor ao professor, mais força, mais ânimo, que o professor já está desanimado pelo salário que ele ganha, ele mata de uma vez o coitado que já trabalha nessa nação, só pela misericórdia de Deus. Então isso realmente é triste, é lamentável, tá entendendo? É muito triste. Essa é minha opinião, é o meu raciocínio sobre isso aí. Eu dou 0 para esse ministro da educação. Sai ministro, entra ministro, faça um desafio para esse ministro da educação. Sai ministro, entra ministro e não melhora nada para a educação. Os salários são os mesmos. Faça um desafio, vai numa escola pública. Vai pessoalmente numa sala de aula. Tua equipe, vai conversar com aquela diretora. Vai conversar com aquele pedagogo. Vai conversar com os pais. Pessoalmente, tira essa gravata, tira esse paletó. Sai do teu gabinete e vai pessoalmente numa escola de bairro pobre, de favela, numa comunidade, e vai ouvir os professores. Esses ministros vão tirar os paletóis, vão tirar a gravata e vão ouvir a população pessoalmente. Por que esse jovem não está na escola? Agora é muito fácil falar, ele lá no gabinete dele, no ar-condicionado, vendo as coisas tudo pela televisão. É muito fácil ele chegar e dizer que a educação está fracassada. Está falida. Está falida essa política aí, que a gente vota nesses políticos e eles não fazem o dever de casa. Eles não melhoram a vida do povo, desviam dinheiro da população. Dinheiro que tem que ser aplicado na educação, na saúde, na segurança. E não dizer agora que a educação está falida. A educação do Brasil é rica, é valorosa, é orgulho dessa pátria. Amém? Então a gente vai continuar aqui, mudando o assunto. Eu vou continuar falando, em tudo somos atribulados. Falo para os professores, com um pronunciamento desse aí de baixa estima, na sexta ou na quinta, somos atribulados, porque eles estão trabalhando, eles estão educando, estão ensinando. É uma tribulação que veio sobre nós, sobre os professores dessa nação, que lutam pelos seus direitos.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. São fortes, são guerreiros, ensinando a palavra. Jesus é mestre dos mestres. Perplexo, com certeza. Muitos ficaram perplexos com uma pronunciamento de dizer que está que falido, que nada. Mas não desanimado. Não se desanime, professor e diretor de escola. Aluno, não fique desanimado. Continue acreditando que a educação, a formação, horas e horas ali naquela sala de aula, o diploma no final do ano, aquela maravilha é o troféu, e com certeza as portas vão se abrir na hora de Deus. Não se desanime por você ter pego um 2, um 3 ou um 4 numa matéria. Estude mais um pouquinho. Você vai conseguir com a ajuda de Deus. Não se desanime com esse pronunciamento infeliz desse ministro que pronunciou na quinta-feira dizendo que a educação no Brasil está fracassada. Isso não é verdade. A educação no Brasil está no seu auge. Olha, eu gostei muito da entrevista hoje do candidato a prefeito de Manaus, Serafim, que deu uma entrevista na rede amazônica, e ele deu uma aula de história. Ele deu uma aula. Quem assistiu a entrevista dele observou que ele conhece Manaus. Manaus é história. O prefeito tem que gostar da matéria história. Conhecer o Brasil, conhecer a origem, conhecer a sua cidade. Ele deu uma aula de história. Falou dos portugueses. Falou do século passado. Deu uma aula que muitas das vezes a gente nem tem na sala de aula porque o tempo é corrido. Falou de prefeitos antigos, sucessores. Eu dou nota 10 para o candidato Serafim, que conhece Manaus, conhece a história de Manaus, conhece como surgiu ali, quem foi que fez a Djalma Batista. É um historiador. Por quê? Porque ele passou horas e horas numa sala de aula, aprendendo, lendo livros, horas e horas dedicando ao estudo, à leitura, para que ele aprenda a educação. Então, o Serafim é um homem calmo, um homem que sabe se expressar, sabe? É um ótimo candidato, Serafim. Eu gostei demais da entrevista dele. Demais. Tá nesse desafio aí, eu não sei se ele ganha, mas dou nota 10 para o Serafim. Foi a melhor entrevista que eu assisti, porque ele calmo, é um professor mesmo de economia, entende. Tem a professora que ele tem como sua vice, uma professora. Não sei, eu tô pensando, acho que eu vou votar até no Serafim. Não sei, eu tô em dúvida. Por causa dessa entrevista aí que ele deu aí, que eu gostei demais da entrevista dele. Um historiador deu uma aula assim, que eu gostei demais da aula do Serafim. Gostei demais mesmo. E tá aí na luta. Tem experiência. Por que estão falando isso? Então nós temos bons candidatos. O Serafim é um deles. É claro que conhece. Disse exatamente que horas tinha caixa. Bem na hora, quando o dinheiro vai do caixa. Não se desanime, professor e professora. Continue nessa militância, lutando pelo Brasil melhor. Amém, glória a Deus. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo. Não se desanime por causa dessa reflexão aí que não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Em vez de ele falar isso, aumenta o salário dos professores.